Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Também estão nos visitando aqui as irmãs, do irmão Liseu. São bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Querido e amado Pai, nós chegamos diante de Ti para Te agradecer. Nós não somos dignos nem de levantar nossa voz, mas a honra, a glória seja dada ao Seu nome, Senhor. Convidamos a Tua presença, o grande Espírito Santo, para fazer-se presente, tomar controle de toda a situação, tomar todo o Espírito sobre o Teu domínio nesta noite e falar em nossos corações através dessa palavra que foi revelada. Em Teu santo nome é que pedimos. Amém. Poder assentar, meus irmãos? Graças a Deus. Queremos falar um pouquinho sobre ela calvaga este caminho outra vez. Alguns pregam que eu cavalgarei este caminho uma vez mais, Mas o irmão Brana fala na mensagem, várias mensagens, sobre cavalgar novamente este caminho. Agora, o caminho que ele está falando em cavalgar outra vez, nós lembramos do ministério de Elias. O ministério de Elias está em 1 Reis 17, o Elias o tisbita, quando ele aparece, e o espírito de Elias, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, que manifestou naquele ministério ali, foi prometido manifestar 5 vezes. E Elias, Eliseu, João Batista, William Branham, no ministério de William Branham, e, por último, aos judeus. Foi a promessa. Então, o irmão Branham, quando ele diz, eu cavalgarei este caminho uma vez mais, é aquele espírito de Elias novamente vindo aos judeus. Não é o irmão Branham indo aos judeus, porque o irmão Branham é gentil. E os judeus somente ouvem profetas judeus. Por isso que Deus assim o impediu quando ele foi para pregar para os judeus. Deus disse, deixa a Palestina. Mas o profeta no 3º selo, 174, ele fala de ministérios sem o novo nascimento. Existe, claro, ministério sem o batismo do Espírito Santo, operando somente através de um dom. Romanos 11, 29, os dons de Deus são dados sem arrependimento. O Salmo 68, 18, ele diz que ele dá os dons até para os rebeldes. Então, os discípulos de Jesus, eles foram ordenados apóstolos, foram enviados pelo próprio Jesus com o dom que estava neles.
não com o batismo do Espírito Santo, não com o novo nascimento. Eles não tinham o novo nascimento. Eles não tinham o batismo do Espírito Santo. Eles foram justificados, santificados, mas não chegaram a receber o Espírito Santo até depois da morte de Jesus. Ali no cenáculo, em Atos capítulo 2. Nós vemos aqui em Atos capítulo 1, Jesus os proibiu de pregar até que eles fossem cheios do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, eles ficaram esperando por 10 dias. Eles não sabiam que vinha em 10 dias, mas foi 10 dias, eles ficaram esperando, até que o Espírito Santo desceu e os batizou. Mas pode operar um ministério sem o batismo do Espírito Santo? Sim. Só que o ministério sem o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo é um ministério sem revelação. É um ministério artificial, gera uma igreja natural, não a igreja espiritual. Você pode ver que os apóstolos, quando prenderam Jesus, Pedro foi e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele não era convertido ainda. Jesus disse: quando te converterem, fortalece os teus irmãos. Agora, o Espírito Santo, ele converte, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi o que Jesus falou em São João capítulo 16. Então Jesus disse aos discípulos, e principalmente a Pedro: quando te converteres. Veja, pregando sem ser convertido, orando pelos enfermos sem ser convertido, expulsando demônios sem ser convertido. Agora, a igreja depois do Pentecoste era uma igreja convertida, era uma igreja nascida de novo, cheia do Espírito Santo. Agora, ela, antes do Pentecoste, ela era uma igreja sem o novo nascimento, sem conversão, Ela era uma igreja que não tinha conversão. No 174, do terceiro selo, o profeta diz: os discípulos, em João 17, foram santificados, e poder lhes foi dado para expulsar demônios, mas ainda não tinham o Espírito Santo. Está vendo? Claro. Tiveram de subir ao Pentecoste, esperar até o Espírito Santo vir. Você pode ser crente por muitos anos sem ter recebido o Espírito Santo. Mas como é que eu recebo o Espírito Santo? Sua vida muda. Há uma conversão, porque ele entrou ali dentro de você, não para ser Salvador somente, mas para ser seu Senhor. Então, eles ficaram ali até receber o Espírito Santo. Foi ali que Judas mostrou quem na realidade era. Porque Judas também foi separado para ser apóstolo. Ele não tinha novo nascimento. Judas não tinha o batismo do Espírito Santo. E ele foi chamado para ser pregador, para ser apóstolo. Por quê? Porque tinha o dom. E os dons são dados sem arrependimento. Romanos 11, verso 29, Salmo 68, 18, ele dá até para os rebeldes. Temos o exemplo de Balaão. Balaão não era um homem convertido, mas era profeta. Saul não era um homem convertido, era rei, mas não era convertido. Ele sempre procurava matar Davi, mas profetizava. Quando chegava entre os profetas, ele profetizava. Caifás também era um sumo sacerdote sem conversão. Jesus chamou ele até de filho do diabo, e ele profetizou. E Judas Iscariotes foi o traidor, e era apóstolo de Jesus. Era o homem da bolsa, e ele não tinha o batismo do Espírito Santo.
Quando foi para receber o Espírito Santo, ele mostrou as suas cores. É como os filhos de Israel, quando foi para receber o vinho novo, o estímulo da revelação, eles não tiveram condições, porque seus vasos eram velhos, né? Eles tinham ainda os mesmos desejos do Egito. Então eles murmuraram. O Espírito Santo não pode entrar num vaso cheio de murmuração. Eles murmuraram. Eles se levantaram contra Moisés, morreram no deserto. O deserto é o quê? As eras, é a igreja. Você vai morrer na igreja. Você vai morrer ali na casca. Porque as eras da igreja foi como um tipo de uma casca, né? Você pega um grão de trigo, ele é protegido por uma casca. Até que chega o tempo que ele tem que liberar a casca. Tem que liberar o grão. Josué era grão. Calebe era grão. A igreja que nasceu no deserto era grão, mas seus pais eram casca. Eles eram somente portadores da semente. Você pode ver que aqueles que nasceram no deserto, com exceção de Josué e Calebe, eles não tiveram desejo do Egito, porque eles tiveram um nascimento fora do Egito. O problema é quando a pessoa tem um nascimento de igreja, um nascimento denominacional. Ele vai ter sempre o desejo denominacional. Então, o profeta disse, foi ali que Judas mostrou quem na realidade era. Está vendo como esse espírito foi caminhando até a justificação e santificação? Mas quando chegou ao fim, ele mostrou quem na realidade era. Está vendo? Isso mesmo. Aí nós voltando no nosso assunto, ela calvaga este caminho uma vez mais. Ela é a noiva. Ela é a esposa do Cordeiro. Ela calvaga este caminho uma vez mais. Agora, o irmão Brana disse. Agora vamos ver aqui o que ele fala, né? Na mensagem Suas Infalíveis Palavras de Promessa, você não vai pegar a mensagem e a Bíblia ao pé da letra, né? Tem que ter a revelação dessa palavra. Porque senão é um ministério sem novo nascimento, um ministério intelectual, que o mundo está cheio hoje. Há sinais e maravilhas? Claro que existem sinais e maravilhas. 138, Suas Infalíveis Palavras de Promessa. Veja, pregada depois dos selos. Um ano depois dos selos. Quase um ano. Agora, aquele grande dom, outros eu tenho tentado explicar e dizer como foram feitos. Este não pode ser explicado. Simplesmente espere. Isto não estará em operação perfeitamente agora. Espere até que aquele concílio de igreja traga aquela perseguição. Será quando isso acontecerá. Esta é a razão pela qual eu volto para o vosso meio para orar pelos enfermos. Olha, você não vai pegar o pé da letra, como a igreja americana, como nós vemos, o irmão Brana viu a igreja americana na vista antecipada da noiva. A condição dela, ela pegou o pé da letra, depois da partida do irmão Brana, que essa praga caiu na igreja, porque a igreja rejeitou, não conseguiu ver o ministério do Filho do Homem, não conseguiu ver os selos revelados, os trovões revelados. Então, depois da partida do irmão Brana, uma praga desceu, que foi a praga da ressurreição isolada. Veja que atingiu o mundo. Atingiu
Por muitos anos, esse espírito veio dominando. Agora, quando chegou no ano 2000, houve uma freada desse espírito. Porque houve um espírito para combater aquele espírito. O Espírito Santo. Foi como os cavaleiros. Quando saiu aquele cavalo branco com aquele cavaleiro com arcos sem flecha, também saiu um animal para combater, que foi o leão. Então, no ano 2000, saiu uma águia para combater esse espírito da ressurreição isolada. Veja que tinha parágrafos, vamos dizer, parágrafos isolados da mensagem. Era o quê? Um ministério sem o novo nascimento. Um ministério sem o batismo do Espírito Santo. O ministério da letra. E aí São Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, era necessário ter João o revelador. Eu até separei esse tema para estar aqui nesse dia, que é aquele que representa a esposa, representa o sangue de Cristo, para enfrentar esse espírito no qual estava barrando a fé de muitos para o arrebatamento. Espere até que aquele concílio de igrejas traga aquela perseguição. Será quando isso acontecerá. Essa é a razão pela qual eu volto para o vosso meio, para orar pelos enfermos. Nunca houve uma coisa que ele já disse em minha vida que não aconteceu ainda. É certo aquele tipo de edifício ou tenda, onde haverá um pequeno edifício preparado, e eu entrarei ali e orarei pelos enfermos. Isso não aconteceu ainda até onde eu saiba. Essa é a única coisa que sei. Veja, ele disse, até onde eu saiba. Houve coisas que já tinham acontecido e o homem Brana não sabia. Porque era um homem. Deus ocultou de Abraão o que ele ia fazer com Sodoma. Depois que ele foi revelando para ele. Depois que os anjos foram a Sodoma, que ele revelou. Ocultarei eu, Abraão, o que eu vou fazer? E assim Deus, muitas coisas foram ocultando o irmão Brana. Irmão Brana pensando que isso aqui ainda ia acontecer. Como aqueles sonhos, como ele conta na mensagem, não sabeis, já tinha acontecido, já tinha se cumprido com a abertura dos selos. E aonde a ressurreição isolada pegou e não sabeis ali. Eu convocarei uma vez mais. Era muito fácil, porque era letra. Não tinha luz da revelação para isto. A irmã Brana prega a mensagem, o Éden satânico. Isso já foi um ano depois, mais de um ano, em 25 de agosto de 65. Pregou em 64 suas infalíveis palavras de promessa. E aqui, bem no finalzinho, no parágrafo 161, ele disse: ela se tornará ao oeste e voltará a cavalgar novamente num desses dias. Lá ele disse que era ele, mas aqui o Espírito Santo vem e corrige. Mas veja, passa um ano. Por isso você não pode ficar somente com um parágrafo, ficar com um livro, tentar firmar sua doutrina naquilo ali. Isso é um ministério sem um novo nascimento, sem o batismo do Espírito Santo. Por isso ele deu à noiva um ministério, porque foi perguntado ao irmão Brana, na pergunta e resposta sobre os selos, a noiva de Cristo, pergunta 22, teria um ministério antes do arrebatamento? Seguro, ele disse, com certeza. É isso que está ocorrendo agora mesmo. Veja, a noiva de Cristo certamente é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo com certeza
ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores. Agora, esse quíntuplo, se ele não passou pelo cenáculo, se ele não esteve nos 10 dias, se não recebeu o batismo do Espírito Santo, ele vai te descaminhar do caminho. Ele vai roubar, tirar sua fé. Não vai te levar você a um verdadeiro nascimento da palavra do dia. Ele pode te levar à história da Bíblia, do profeta, mas não a revelação, como ele disse a Pedro, sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Não era Pedro. Ele estava falando da revelação. Ele não está falando dele mesmo também. Então, ela consiste de quê? Essa é a noiva de Cristo, com certeza. Ela tem um ministério, grande ministério. O ministério da hora será tão humilde. Então, ela cavalga outra vez. Ela já está cavalgando. Porque depois de Apocalipse 10, 1 a 7, aí vem Apocalipse 10, 8 a 11. Aí é ela. Aí não é mais ele, é ela. O irmão Brana pensava que aquilo ainda ia acontecer. Mas foi a mesma coisa quando ele estava preparando o salão, as datas, para pregar as trombetas. Ele fala isso na mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem, 36. E o Senhor veio a ele e disse que ele já tinha pregado. Ele disse, quando você pregou o 6º selo, elas soaram ali, debaixo do 6º selo. Olha, então, por essa razão, ele não me deixou pregar aquelas 7 trombetas. Eu estava até mesmo pronto para anunciar aquilo. Tinha a sala preparada, tudo para entrar e pregar as 7 trombetas. E eu disse, alguma coisa muito ruim me aborrecendo. Eu disse, nós continuamos trabalhando, e Billy, todos nós, tentando ter tudo pronto para o funcionamento do ar-condicionado do prédio para a próxima semana, para as 7 trombetas. Tendo 10 dias, ou 8 dias, tínhamos o auditório da escola, mas o Espírito Santo não me deixou fazê-lo por alguma razão. E eu quis saber o porquê. E entrei para orar e eu disse à minha esposa, eu vou entrar. E, sinceramente, me ajoelhei diante de Deus para orar, e ele me revelou que aquelas 7 trombetas soaram sobre o 6º selo. E eu tinha pregado sobrenaturalmente, veja, isto é a mão de Deus, a coisa toda, isso pertence a Israel. E nós o tomamos sobre o 6º selo, todos vocês o têm. Com a perseguição dos judeus, elas soaram ali. Já tinha sido pregado. E ele estava preparando. Quando ele disse sobre a tenda, já tinha se cumprido, e ele não viu. Aí, no finalzinho da mensagem, o Ed satânico, ele disse, ela cavalgará este caminho uma vez mais. Ela virá do oeste. Ela cavalgará. Nas asas de uma pomba branca, ele diz, ele cavalgará esse caminho uma vez mais. Agora, ele é ela, é a esposa. Agora, quando ele chega e pregando a mensagem qual é a atração sobre a montanha, 152, e o Deus do céu prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia.
Senhores, é este o tempo, mas agora é história. Já estava na história. Ele disse, senhores, é este o tempo, mas agora é história. Já passou. A promessa está cumprida. Tudo foi revelado. O irmão Brana não volta mais aqui. Hebreus 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Ele morre uma vez só. O rico disse para Abraão, pai Abraão, deixa que eu vá a meus irmãos e fale com eles. Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas. Quer dizer, eles têm a palavra lá. Tem um ministério. Você terminou sua jornada aqui, como Brana, Moody, Paulo. Deus seguiu com outro homem. Deus segue com outro homem, sempre. Veja, os judeus estão há mais de 2000 anos esperando. Rejeitaram o Messias e estão agora nesse período de 2000 anos esperando. E olha o sofrimento dos judeus, as mortes, as perseguições, tudo por rejeitar, por não reconhecer a palavra feita carne. Olha, o que acontecerá com a igreja gentia? Entrará na grande tribulação, vai morrer na grande tribulação com a explosão atômica, vai ressuscitar somente no juízo do trono branco para serem julgados, porque tem rejeitado a mensagem do dia, rejeitado a mensagem da hora. Então ele diz, que tempo é este, Senhor? E qual é esta atração? Tem algo que lhe atrai. O Calvário era um monte que atraía o povo. Os filhos de Deus, toda Jerusalém, o Filho de Deus estava crucificado, morrendo. Mas qual é a atração sobre a montanha? Qual é a atração hoje para a esposa de Cristo? A montanha hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. Olha a terceira montanha de Franca, é atração para o mundo. Para o mundo hoje. Estamos falando aqui para a África, para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil. A terceira colina de Franca te atraiu, você que está me acompanhando aí. Te atraiu através da fitinha, do CD. Porque João o Revelador tinha que manifestar nesse tempo que o profeta disse. Deixa eu ver se eu estou com esse parágrafo aqui. É no terceiro selo, 197, ele diz, Deus prometeu nos últimos dias que ele manifestaria e vindicaria sua palavra a ela, e ainda assim ela não aceitaria. Porque aqui nós temos a igreja e a esposa. Tudo isso Deus prometeu a ela por seus servos, os profetas. Quando nós falamos a igreja, falamos a esposa é as virgens prudentes. A igreja é a virgem nécia, que não tem azeite. Tem um ministério sem azeite, tem um ministério sem o Espírito Santo, sem um novo nascimento. Um ministério que pode até enganar, porque tem muito brilho. Não tem valores, mas tem brilho. Porque quando tem brilho demais é ouro dos tolos, não tem valor, mas tem brilho. Chama atenção. Deus prometeu através de Jesus Cristo, Deus prometeu através de Joel, Deus prometeu através de Paulo, Deus prometeu através de Malaquias, João, reticência. Deus prometeu através de João, o revelador. Desde que vocês captem isso. Todos esses profetas, exatamente o que a última mensagem seria para ela.
Agora, se querem anotá-la, claro que todos vocês as conhecem. Jesus, João 14:12. Joel 2:38. Paulo, 2 Timóteo 3. Malaquias capítulo 4. E João, o revelador, Apocalipse 10. Olha, não citou 8, 9, 10 e 11. Ele cita aqui, ó. João, o revelador, Apocalipse 10, 17, 1 a 17. Vê que Deus não deixou ele citar 8 a 11. Eu percebi isso aqui hoje. João, o revelador, ele prometeu através dele. Apocalipse 10, 17, 1 a 17. Veja exatamente o que aconteceria agora e para a igreja, que é isto. A palavra encarnada, feita carne entre seu povo novamente. Nos dias do irmão Brana, estava encarnada em Brana. Hoje, na igreja, em seu povo. Estão vendo? Agora, eles simplesmente não crê nela. Sempre tem uma interpretação, como quando Jesus veio, eles preferiram ficar com seus substitutos, né? As tradições dos anciões, e recusaram ver a palavra feita carne do dia. Eles procuraram o histórico de Jesus procedendo de Judá. Aliás, pelo histórico, eles não podiam crer mesmo. Pelo histórico bíblico, eles não conseguiam crer. Em primeiro lugar, a Escritura dizia que o Messias seria sacerdote. E sacerdote era só da tribo de Levi. Então, se você ficasse na letra, você não enxergava Jesus. Mandar crucificar. Aí Jesus vem da descendência de Davi, mas eles não poderiam aceitar, porque Judá foi enganado pela própria nora e teve gêmeos com a nora. E de Judá, nós vemos que de Judá vem Boaz. Boaz já era filho de Raabe, a meretriz, que foi salva quando Israel tomou Jericó. E Boaz casa com Ruth, a moabita. E de Ruth e Boaz nasce Jessé. Jessé vem Davi. Jessé, Obed e Davi. Mas e de onde vem Ruth? Do engano das filhas de Ló, que embebedaram o seu próprio pai e tiveram relações com ele, e cada uma teve um filho. Os moabitas e os amonitas. Então ele vem da descendência de Davi, mas Davi matou o seu próprio soldado para ficar com a sua mulher, e dali nasceu Salomão, e de Salomão vem José. Então aqueles eruditos sacerdotes, fariseus, escribas, tinham escritura para condenar Jesus. Eles não tinham luz da escritura. Que hoje não é você ter a letra da escritura, é a luz dela. É como as pessoas que pegam Mateus 28:19, na letra, e batizam o povo do paganismo de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se pegar a luz e caminhar na luz, vai a Atos 2:38. Onde Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. É a luz que você precisa. Precisa andar na luz, no meio dessas trevas laodiceanas. Deus assim te abençoe. Pai Celestial, tem nos ajudado, Pai, a ver essas coisas, que ela está cavalgando, ela está neste caminho. Ela, a esposa do Cordeiro. Te damos graça por essa promessa,
por essa palavra desse dia, Pai. Apocalipse 10, 8 a 11. João come o livrinho e profetiza outra vez. Por luz que tu tem colocado para que nós possamos ler a tua palavra. Ler com os olhos do coração. Entender com o coração. Pai, ajuda teus filhos e aqueles que vieram receber uma bênção do Senhor. Eles não vão sair os mesmos que entraram aqui. Vão sair diferentes, Senhor. Porque, Senhor, tu tem uma bênção para cada um. E o Senhor ajuda os seus filhos e nos ajuda também nesta hora. Eu te peço a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém.